As ideologias servem para legitimar o poder e as desigualdades. Muitas vezes, elas ocultam ou confundem a verdade, a realidade e os interesses das formações sociais. As ideologias servem para habilitar os grupos dominados, para criar solidariedade, organizar a luta e sustentar a oposição, o que as caracteriza como possuidoras de funções positivas. Percebe-se que, quando o autor diz que as ideologias servem para habilitar os grupos dominados, pode-se entender que elas servem para a inserção social de indivíduos em novos grupos, a ponto de deixar de serem dominados para serem dominadores, ou para mudar de não habilitados para exercer determinada profissão para habilitados. De modo mais geral, as ideologias servem para os grupos e seus membros organizarem e praticarem seus objetivos, suas ações sociais e toda a sua vida cotidiana, além de apresentarem suas propostas em detrimento às divergências existentes nos pares de grupos sociais específicos, ou seja, racismo versus antirracismo, direita versus esquerda. Nesse sentido, as ideologias são essencialmente sociais, compartilhadas em grupo e, portanto, dão condições para sua existência, reprodução e continuidade, bem como para o uso nas relações com grupos diferentes. Essas relações são concretizadas discursivamente por meio de textos que trazem as marcas próprias de cada um deles, pelas quais seus participantes se reconhecem no próprio texto e aproveitam os conhecimentos partilhados dentro do grupo para poder interagir. Desse modo, mesmo não pertencendo ao grupo do produtor de um texto, a partir de conhecimentos prévios sobre o seu grupo, a partir das informações guardadas na memória sobre grupos que não o do cidadão, universo discursivo, é possível reconhecer o outro por meio das ativações dos modelos cognitivos de representações globais nas expressões textualizadas por eles. As ideologias podem e devem ser estudadas a partir de análises críticas para se chegar às relações de poder e de domínio entre os grupos sociais e, assim, entender os discursos diversos que circulam na sociedade em geral e também sobre como impactar nos relacionamentos de hoje. Mais especificamente sobre ideologia como fundamento das práticas sociais, Van Dijk salienta que ela, do ponto de vista do grupo, dá sentido ao mundo, além de fundamentar as práticas sociais de seus membros. A importância do papel do grupo nos estudos sobre ideologias fica mais evidente quando entendemos que elas surgem das lutas e dos conflitos de um grupo com outro, em que um situa ele mesmo contra as ideias dos outros. As ideologias não são práticas sociais, mas são elas que orientam as práticas que determinam os modelos de representações na sociedade. Então, se os pensamentos em sua família são negativos, ou se há uma vasta bagagem de crenças negativas na família, suas práticas não serão mais nem menos do que também negativas e destrutivas. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais pensamentos e crenças positivos, mais práticas positivas e construtivas serão praticadas pela família. As ideologias são aprendidas como consequência de diversos discursos veiculados ao indivíduo por meio da televisão, dos livros didáticos, dos ensinamentos proporcionados por nossos pais, das conversas entre amigos, das novelas, dos periódicos, dos videogames, entre outras coisas. Vale lembrar que esses discursos são aprendidos por meio das linguagens verbal e não verbal, e também por meio das práticas de cada indivíduo e de cada grupo social. Todos esses discursos, quase sempre indiretamente, formaram ou transformaram o conjunto de ideias de determinados grupos sociais ou seus posicionamentos em relação a temas polêmicos específicos. Outros discursos, tais como os religiosos e os políticos, têm o objetivo explícito de ensinar as ideologias aos membros do grupo e aos novos adeptos, segundo Van Dijk. O discurso é um instrumento capaz de influenciar a aquisição e o aprendizado das ideologias e de modificá-las, ou seja,
tem o objetivo de formar ou transformar o conjunto de ideias do grupo em relação a temas polêmicos. A maneira com que você pratica o discurso é ferramenta poderosa para influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Se você quer facilitar a entrada de seus filhos em grupos específicos, precisa apresentar a eles o processo de inserção ao grupo social, que se completa quando o indivíduo passa por 3 estágios conforme a seguir. No primeiro estágio, algumas ideologias e alguns modelos de representações são apresentados ao cidadão e ele os aceita como verdadeiros ou como merecedores de atenção especial. Você precisa ensinar a seus filhos ou a pessoa que está acompanhando no processo de inserção a um grupo que eles devem se negar a entrar caso essas ideologias firam os valores da pessoa, da família. Se eles aceitarem, deverão assimilar as ideologias, os modelos, o conjunto de ideias, o posicionamento do grupo frente aos assuntos polêmicos. É nesse estágio que eles devem aceitar fazer parte do grupo, ou não. Mas não é ainda o estágio em que eles são aceitos pelo grupo. No segundo estágio, o indivíduo, tendo assimilado e aceitado as ideologias do grupo, começará a praticá-las pela imitação dos modelos a ele apresentados como sendo os mais apropriados para determinadas situações pelos membros daquele grupo. Ao mostrar que assimilou as ideologias e que domina as formas de praticá-las e defendê-las, o indivíduo é plenamente aceito no grupo, que o autoriza a falar dentro e fora, inclusive em nome do grupo. No terceiro estágio, por ser aceito e por ter voz, a pessoa está apta a propor mudanças nas ideologias e nos modelos de representações sociais, diminuindo assim conflitos e o surgimento de problemas de relacionamento do tipo: ele não sabe o que está dizendo ainda, porque nem conhece como pensamos e agimos. Nesse momento, por se ter adquirido voz, o indivíduo assume metas que afirmam novos tipos de pensamento, informação, interesses ou relacionamentos que os leva a retóricas inovadoras, estendendo as bases da intersubjetividade ao focar as novidades em pontos percebidos de flexibilidade nas expectativas ou ao fazer rupturas estratégicas das expectativas discursivas, conforme Beiserman. A pessoa, com isso, pode mudar completamente sua personalidade, suas prioridades e sua identidade. Pessoas brigam umas com as outras para serem inseridas nos grupos que desejam. Um problema que pode ser minimizado com este entendimento é o fato de muitos candidatos à inserção a novos grupos sociais quererem trazer ideias e costumes de grupos opostos no sentido de se posicionar diferentemente às ideias e práticas principais, mais polêmicas. Tentar mudar um grupo social sem validar os 3 estágios aqui mencionados é chegar a um lugar novo, causando muita confusão e aborrecimentos. Quando estamos em um determinado grupo, se aceitamos estar lá, precisamos inicialmente pensar e agir como o grupo pensa e age. Isso garantirá a diminuição dos problemas de relacionamento.